A disciplina bíblica para os filhos. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Agradar a Deus no lar deve ser a prioridade do crente fiel. É no relacionamento familiar onde primeiro deve manifestar-se e desenvolver-se a verdadeira santidade devida na santificação do espírito, da alma e no corpo. No lar, em casa, deve ser o nosso propósito de coração buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e realizar o culto doméstico, demonstrar o amor verdadeiro, solicitude aos membros da família, viver uma vida íntegra e não contemplar a iniquidade com os olhos. Hoje em dia, os ímpios, os pagãos, estão obcecados na contemplação visual, na contemplação da pornografia, violência, brutalidade, iniquidade e a imoralidade. Todos os tipos de males, como meio de satisfazer as suas concupiscências, seus desejos carnais, pelo desejo, pelo prazer pervertido nas imagens televisíveis, e todos os tipos de áudios visuais, livros, revistas. O povo contempla todo tipo de impiedade. Aquele, porém, que estão comprometidos com Deus, a sua palavra, a sua doutrina, eles irão aborrecer este tipo de perversão, este tipo de idolatria e se apartarão dela, preservando as suas vidas e suas famílias, os pequeninos, as crianças, evitando de colocar diante dos seus olhos, dentro da casa, de sua família, aquilo que desagrada ou entristece o Espírito Santo de Deus Jeová. Aleluia, Jesus. Cristo cura assim, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A doutrina do Senhor é uma fonte de vida e é saúde para o teu corpo. Glórias a Deus. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas, crescidas na sua mocidade. Salmo 144 e 12. É necessário aplicação da disciplina bíblica para os filhos, da doutrina do Senhor, a disciplina bíblica que Deus chama os pais à responsabilidade de intimar os seus filhos, aos pequeninos, na instrução da palavra do Senhor, no caminho do Senhor, em que se deve andar, em que se deve guardar e ter uma vida piedosa, uma vida de piedade, a amar a Deus sobre todas as coisas e ensinar os vossos filhos, ensinar os pequeninos que para seguir a Jesus terão de sofrer por causa do Evangelho, terão de padecer por causa da verdade, tendo a vida de piedade. Aleluia! Louvado seja Deus para todo sempre. É o que diz no livro de Provérbios,
capítulo 22 e o versículo 6. Instrui o menino no caminho e quem deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia, Jesus! Os pais, os responsáveis, eles devem perseverar no comprometimento de ensinar e de disciplinar seus filhos de modo agradável a Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, para todo sempre, glórias a Deus. Provérbios 22 e 6, a palavra instrui, no hebraico, significa dedicar, empenhar. A palavra hebraica instruir, ela significa, amados irmãos, dedicar, dedicação, empenho. Aleluia! Assim vemos o ensino no lar da doutrina de Jesus, tem como objetivo do empenho e dedicação que liga a perseverança acerca dos pais para os nossos filhos, e tendo coligação com Jesus na palavra do Senhor. Aleluia, separando-os das influências malignas deste mundo e instruindo nas coisas de Deus. Oh, aleluia! Os pais, eles devem motivar, incentivar os filhos a buscarem a Deus e ter uma vida piedosa para desfrutarem do reino celestial e o poder do Espírito Santo, ao ponto de os pequenos não esquecer da lei de Deus, da lei de Jeová. Aleluia, glória, glória a Deus. Louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Segura, meu Pai, as nossas mãos. Segura as famílias com tuas potentes mãos poderosas. Com a tua sã doutrina, a tua palavra, meu Pai, adentrando nos lares, fortalecendo a família cristã, na santificação do espírito, da alma e do corpo. Efésios capítulo 6 e o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Aleluia! É a instrução da palavra de Deus, é criar os nossos filhos na doutrina, na disciplina bíblica para os pequenos, para os nossos filhos, a demonstrando, exortando na palavra do Senhor, na demonstração do Senhor. E é uma intimação que Deus faz aos pais, é uma intimação, é uma ordenança, é uma exigência da parte de Deus, convocar os filhos ao ensinamento bíblico, para a disciplina bíblica, para que os filhos cresçam na graça e no conhecimento, como plantas bem desenvolvidas, como plantas crescidas. Louvado seja Deus para todo sempre. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 7. Intimando os pequenos, intimando os filhos no ensinamento da palavra na tua casa. Aleluia! Lendo a palavra, inculcando a palavra
na mente da criança, abrindo a cabeça da criança, a mente da criança, colocando a palavra de Deus em vossos corações, para ensinar a guardar e temer ao Senhor todos os dias das suas vidas, e a se apartar de todo tipo de impiedade e pecado e males presente. Louvado seja Deus. Isto é um estabelecimento que Deus deu. Deus estabeleceu e pôs uma lei em Israel e ordenou aos pais que fizessem conhecer aos seus filhos na instrução do Senhor, na palavra de Deus, no ensinamento bíblico, na disciplina bíblica, para os pequenos, para andar de valor em valor, para andarem no caminho do Senhor. E eles dirão: eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma necessita de Ti. Glórias a Deus, no caminho do Senhor, nos preceitos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer seus filhos. Salmos 78 e o versículo 5. O versículo 6 diz: para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus, a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Versículo 8: e não fosse como seus pais, geração quanto mais e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. Deus Jeová, Ele dá testemunho acerca do pai Abraão em relação à disciplina de seus filhos na comunhão do Senhor e no caminho do Senhor. Deus dá testemunho acerca de um homem chamado Abraão, o qual Ele disciplinou, o qual Ele ordenou a seus filhos no caminho do Senhor. Porque eu tenho conhecido que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão ordenou a seus filhos com limite, com regras, com doutrina, na palavra de Deus, com preceitos, com disciplina, a disciplina cristã, a disciplina que Jesus requer dos pais para os filhos, a disciplina bíblica. A disciplina é da parte de Deus, é do Espírito Santo convocando a ter uma vida de disciplina, uma vida de obediência agradável a Deus, em harmonia com o reino celestial. Oh, aleluia! Fala, Jesus! Fala, Jesus! A tua voz eu quero ouvir, os teus preceitos e leis honrar. Fala-me suavemente através da tua doutrina. Suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr.
fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, Senhor, fala aos pais, fala aos filhos, endireita os caminhos tortos e aplana os caminhos escabrosos. Aleluia! Deus dá testemunho de Abraão como pai em excelência. Deus dá testemunho de Abraão na sua palavra em Gênesis capítulo 18 e o versículo 19, que Deus tinha conhecido Abraão, que ele ia de ordenar a seus filhos. E em contrapartida, podemos citar alguns exemplos de pais que faltava com a disciplina bíblica para com seus filhos, não atendendo o caminho do Senhor. Poderemos citar o rei Davi, 1 Reis, capítulo 1, e o versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E ele era também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Davi, ele nunca contrariava o seu filho, dizendo: por que fizeste assim? Menino, por que fizeste assim? Menino, estás errado. Não é assim, estás errado. Impor a vara, impor a correção. E Davi faltava essas virtudes que a palavra de Deus requer. Davi estava em falta nesse ensinamento, na disciplina cristã, na disciplina bíblica. E por causa disso, o menino se rebelou contra o pai, fazendo coisas terríveis, coisas abomináveis, porque o seu pai nunca o repreendeu. Por que fizeste assim? Assim também são muitos pais que negligenciam o ensinamento, não repreendem seus filhos, não corrigem seus filhos e deixam a desejar diante de Deus e diante da palavra de Deus. Assim virá maus tempos sobre a sua casa e sobre a sua família, por falta da disciplina, por falta da correção, por falta de exortação. Esta geração está seguindo para este mau caminho. Esta geração perversa e pervertida está indo neste caminho, caminho sem disciplina, caminho sem correção. Louvado seja Deus. E o que podemos falar também de Eli, 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 13. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eli foi um pai muito frouxo, foi um pai que encobria o pecado, encobria o erro. Eli, ele passava a mão sobre o erro dos seus filhos, e isso entristeceu a Deus, isto desagradou a Deus, porque fazendo os seus filhos execráveis, abomináveis, são coisas detestáveis diante de Deus. Seus filhos se tornaram execráveis, tornaram-se aborrecíveis diante do Senhor, porque ele não os repreendeu. Ele não repreendia os seus filhos, não tinha doutrina, não tinha regra, não tinha limite. Muitos pais também hoje, os seus filhos fazem o que querem e eles não repreendem, eles não usam da vara, eles não usam da correção, não têm disciplina, corre muito frouxo dentro de casa, dentro dos lares. Não há repreensão, e a repreensão é de Deus.
A repreensão é da parte de Deus. Tu exorta, me ensina sem cessar. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina e ela nos repreende para que possamos dar frutos para a glória do seu nome. E assim também há muitos pais que não repreendem seus filhos e faltando com a disciplina bíblica. Não sabe dizer não corrige os seus filhos, não aparta do mal, do pecado, do mundo, negligencia nos ensinamentos da doutrina de Deus na sua casa. O culto doméstico já não existe mais, porque as imagens televisíveis já dominam e prevalecem dentro do lar, ao ponto de corromper a comunicação dentro do lar. Com os pais e os filhos não há comunicação, não há contato, ele não é amigo, não conhece as coisas de Deus. E assim, a causa de muitas famílias estarem desestruturadas por falta de disciplina, por falta de disciplina e exortação dos pais, negligenciando o ensinamento cristão. Louvado seja Deus! Mas hoje é tempo de conserto, hoje é tempo de juntarmos os nossos pés, hoje é tempo de levantar a vara e o cajado que Deus te deu, pai e mãe irresponsável, para erguer a sua casa e sua família na doutrina do Senhor, na palavra do Senhor, e corrigirem a seus filhos, colocando limite e rédea, não no rumo do mundo, mas no rumo da palavra de Deus, não na cartilha do mundo, não na cartilha das leis injustas, mas na cartilha da doutrina da palavra de Deus. A vara é uma doutrina bíblica para a correção dos filhos, tendo em vista a natureza pecaminosa de Adão por causa do pecado, e os filhos e o homem já herda esta natureza pecaminosa, e a estutícia está ligada ao coração da criança. A estutícia, a bobagem, as travessuras, as coisas erradas, as coisas ilícitas, elas estão ligadas ao coração da criança. E estutícia é onde entra a vara de correção para apartar e afugentar a estutícia do coração da criança. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Provérbios 22:15. Louvado seja Deus para todo sempre. A bobagem, as travessuras, que é a estutícia, está ligado, já nasce no coração do menino. Mas a palavra nos instrui, mas a palavra de Deus nos ensina que a vara da correção afugentará dele. A vara, a disciplina, vai apartar da criança a estutícia. Você pode orar, você pode cantar, você pode ler a palavra, mas se não praticar a palavra, não apenas ouvinte, mas praticante da palavra, Tiago 1:22. A palavra nos exorta e nos ensina a usar da vara na criança, quando ela praticar a estutícia. Então a estutícia vai apartar do coração do menino com a vara da correção. E hoje, as cartilhas dos governos, psicologia moderna, a filosofia mundana, ela ensina que tire a vara da criança. Isto não vem de Deus. Isto é ensinamento maligno. Isto é contra a doutrina bíblica.
Isto é contra a disciplina bíblica para os filhos. A vara, a correção, as repreensões fazem parte da doutrina bíblica, da disciplina bíblica para os filhos. E o mundo de filosofia quer ir de contra as coisas de Deus. O mundo se levanta, o diabo se levanta, o povo pagão, o mundo ímpio se levanta. Mas Deus, Ele é primazia na vida do crente. A palavra de Deus, ela tem que ser primazia. Mateus 6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus, ela tem que ter primazia na vida daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Em vista de Provérbios 22:15, que a estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara vai apartar da criança a bobagem e a estutícia. Provérbios 13:24 diz assim a palavra do Senhor: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Então quem detém a vara, quem não aplica a vara, vai aborrecer o seu filho, vai desprezar o seu filho. Mas aquele que verdadeiramente ama seu filho, no seu tempo, no tempo certo, ele vai castigar com vara, porque é doutrina de Deus. Quando a criança, o menino, praticar algo de estutícia, o pai vai corrigir, vai usar da vara e vai pegar: venha meu filho, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu lhe amo em nome de Jesus. Você errou, você está praticando errado, isso não é certo. Você agora vai receber a vara da disciplina e o pai vai aplicar. Em nome de Jesus eu te amo, em nome de Jesus eu te amo, porque eu vou livrar a sua alma do inferno. A vara e a correção, ela dão entendimento e sabedoria e livra a alma da criança do inferno, do caminho do pecado. Louvado seja Deus. A disciplina bíblica para os filhos, ordenança do Senhor, a palavra de Deus, para que as famílias elas sejam bem estruturadas e as crianças, os meninos cresçam na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É o que diz o livro de Provérbios 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Enquanto ele é menor, enquanto ele é pequeno, o pai deve usar a vara da disciplina para aprumar os caminhos, para endireitar os caminhos. Mas ele deve aplicar com moderação. Não deve alçar a vida do menino para matar, para deixar cambaleando, mas para aplicar que ele sinta dor e fuja do erro e do mal. Louvado seja Deus. Para com isso, as palmadas nas mãos, as palmadas nas pernas, nas coxas, nas nádegas, onde tem bastante carne, onde há resistência nas coxas, nas pernas, evitando assim na cabeça ou partes enfraquecidas do corpo. Então assim o pai, com prudência, ele vai castigar o menino com a vara da disciplina, para que a criança sinta a dor e ele venha apartar-se do mal, para afugentar dele a estutícia. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Louvado seja para todo sempre. Provérbios 23 e o versículo 13. Não retires
Não tire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 23:13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando, usando da vara, da correção, da vara da disciplina, nem por isso o menino vai morrer. Ele não vai morrer não, ele vai sentir uma dor no corpo para apartar a estutícia do seu coração. O pai que não usar da vara de disciplina, o seu filho vai ser alçado para o inferno. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A vara da disciplina bem posta, correta, ela livra a alma do menino do inferno. E o pai vai aplicar, bem aplicado a vara, no momento do erro, no momento da correção, no momento da estutícia, da bobagem, da travessura. O pai corrige, ele corrige, tem a correção e entra a vara para livrar a alma do menino do inferno, da perdição, do mau caminho. Meu filho, eu te amo. Eu vou aplicar a vara para livrar a sua alma do inferno, que eu quero você andando no caminho do céu, andando para o céu de luz. A vara da disciplina, ela faz que o menino ande no caminho do Senhor. Aleluia, para todo sempre. Glórias, glórias, glória a Deus. É a palavra do Senhor, que é eterna e está firmada nos céus. A vara e a repreensão, ela dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. A vara, juntamente com a repreensão, ela dá sabedoria. A vara, quando o pai fustiga com a vara, no momento da estutícia, a repreensão verbalmente, ela dá sabedoria ao menino. A vara e a repreensão, ela dão sabedoria. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. É um rapaz, é um menino tolo, é um menino bobo, que não tem sabedoria, que não tem entendimento. Ele peca, erra, vai para o erro, porque não tem disciplina. Porque ele não é repreendido, como Eli não repreendia seus filhos, como Davi que não dizia não, e nem aborrecia seu filho. Assim são muitos pais negligentes, e o menino está indo para o mau caminho e distanciando das coisas de Deus, entregando aos demônios. No demais disso, sacrificam seus filhos e filhas a demônios, sujeitando a seus filhos às coisas destrutíveis da mídia de Satanás. Salmo 106, 36, 37. Ao espírito de idolatria tomando conta, a mídia dizendo o que entra, o que veste, o que coloca, o que faz, colocando na mente e no coração dos meninos, filhos rebeldes, desobedientes, sem doutrina no lar, filhos que não tem temor a Deus, por falta de doutrina, por falta de disciplina, por falta de vara. Ainda há esperança, fustigarás ao teu filho com vara, porque ainda há esperança. Louvado seja Deus para todo sempre. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho, aplica a vara no teu filho, e você vai descansar e dará delícias à tua alma. Quando o menino crescer, envelhecer, ele não se desviará, porque o pai ou a mãe, o responsável, ele teve a aplicação da vara da parte de Deus, a doutrina da parte de Deus. Ele vai ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, para a glória do Senhor. A correção é da parte de Deus. A correção é de Deus. É o que diz em Hebreus, capítulo 12,
E o versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se Deus nos corrige, que nos ama, assim também os pais que amam os filhos devem corrigir os seus filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como os filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Louvado seja Deus. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aleluia! Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então a disciplina, a correção é de Deus. E isto porque Ele ama. O amor, ele tem disciplina. O amor, ele é disciplinador. É o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 5. Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 5. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, como o pai castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. A correção, o castigo é de Deus e os pais devem aplicar também para os seus filhos, porque a disciplina, a repreensão é do amor de Deus. Aquele que ama, ele corrige e castiga. O amor de Deus, ele nos corrige. É o que diz em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Se pois zeloso e arrepende-te. Então o amor, ele é disciplinador. Quem tem o amor verdadeiro de Deus, ele corrige. Quem verdadeiramente ama seus filhos, ele corrige porque ama, porque quer ver o bem, assim como Deus também, ele nos corrige. É o amor verdadeiro, é o amor justo, é o amor do Senhor Jesus. E nós devemos também ter este amor santo para corrigir nossos filhos, os pequeninos, com a doutrina do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Louvado seja. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Provérbios 27 e o versículo 6. A disciplina bíblica para os filhos, em nome de Jesus.